Olá, você sabia que a carga elementar é a menor carga encontrada isolada na natureza e foi descoberta por um físico americano conhecido como Robert Millikan? Confira isso comigo depois da vinheta. Vamos lá! Olá, eu sou o professor Sami, professor de Física, e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de eletrostática. Então, olha só, nobres, da última vez que nós falamos sobre a eletrostática, eu falei a vocês que a eletrostática é uma parte da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas. Estejam essas cargas elétricas em repouso, paradas, estejam essas cargas elétricas em movimento. Tudo bem? Então hoje eu irei começar e relembrar vocês, e começando a partir do que vem a ser uma carga elétrica. Observe, eu falei a vocês que todo material ele é formado por pequenas partículas conhecidas como átomos, e dentro desses átomos nós temos essas pequenas cargas elétricas, tá, que irão constituir esse átomo. Tá? Então observe aqui, nós temos um átomo, e eu já falei para vocês que todo átomo ele apresenta duas regiões características, uma mais centralizada, chamada de núcleo, e uma região mais periférica, chamada de eletrosfera. Observe que dentro do átomo, em uma estrutura conhecida como núcleo, nós podemos perceber a presença de dois tipos de cargas elétricas. Uma chamada de prótons, que são as cargas positivas, e a outra que nós chamamos de nêutrons, que justamente a carga nula. Então, essas duas partículas subatômicas, elas são encontradas em uma região do átomo conhecida como núcleo. Não esqueçam jamais isso, certo? Na segunda região do átomo, tá? Ou seja, a região mais periférica desse átomo, nós também temos uma região conhecida como eletrosfera. E nessa eletrosfera, nós também temos a presença de uma carga elétrica subatômica, conhecida como elétrons, tá? E esses elétrons é o que nós chamamos de cargas negativas. Então, observe, a matéria ela é constituída por átomos, e dentro desses átomos nós iremos encontrar o que nós chamamos de cargas elétricas. Positivas, chamadas de prótons, neutras, chamadas de nêutrons, e negativas, chamadas de elétrons. Tudo bem até aí? Simples e facinho assim. Uma atenção que vocês devem ter, tá, é que todo átomo ele apresenta um sistema que nós chamamos de sistema eletricamente neutro. Como assim, professor? Que sistema eletricamente neutro é esse presente em um átomo? Olha, todo átomo ele é um sistema eletricamente neutro, porque o número de cargas positivas será sempre igual ao número de cargas negativas, tá? Então, quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, nós dizemos que esse átomo ele é um sistema eletricamente neutro, certo? Observe aqui, ó, que nós temos três cargas positivas. Vou colocar aqui para vocês. Nós temos três cargas positivas, três prótons, e também temos três cargas negativas, ou seja, três elétrons, tá? O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então, nós dizemos que esse átomo ele é um sistema eletricamente neutro, certo, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia até aí, tá? Então, toda vez que o número de prótons for igual ao número de elétrons, nós dizemos que esse átomo ele está em um sistema eletricamente neutro. Tudo bem? Então, vamos passar. O segundo ponto, eu já até comentei com vocês,
é sobre a carga elétrica elementar. Eu já falei para vocês que a carga elétrica elementar é a menor carga elétrica encontrada isolada na natureza. Como assim, Samir? Olha só, um físico americano conhecido como Robert Millikan descobriu, né, que existe uma menor carga isolada na natureza. E professor, e que carga é essa? A carga elementar, tá? Então essa carga elementar, ela está presente tanto para um próton quanto para um elétron. Professor, e quanto vale a carga elementar de um próton? Simples. Mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Para um próton. Professor, e quanto vale a carga elementar de um elétron? Olha só, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O que mudou aí, Samir? Simples. Observe que a carga elementar de um próton é caracterizada pelo sinal positivo, tá? E a carga elementar de um elétron é caracterizada por um sinal negativo. Tudo bem? Tá? Vamos lá? Lembre-se também que um átomo, apenas os elétrons, que são as cargas negativas, irão apresentar o que nós chamamos de mobilidade, ou seja, movimentação. E eu já expliquei isso para vocês na aula anterior, que todo átomo, tá, ele apresenta em seu núcleo dois tipos de cargas elétricas, prótons e nêutrons, e esses prótons, que são as cargas positivas, eles ficam totalmente atraídos por essa força que nós chamamos de força nuclear. Então é muito difícil você retirar um próton de um núcleo de um átomo. Então se o próton ele fica preso ao núcleo do átomo, quem é que vai apresentar o que nós chamamos de mobilidade, movimentação? São os elétrons. Observe que os elétrons estão totalmente distantes, ou seja, estão muito distantes do núcleo do átomo. Daí, as cargas negativas, chamadas de elétrons, apresentaram o que nós chamamos de movimentação. Tudo bem? Tá? Então, você nunca vai retirar um próton de um núcleo, né? Esse próton ele jamais terá mobilidade, apenas os elétrons, tá? É por isso que acontece isso aqui, ó, no nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto, tá? Ele fala em um corpo eletrizado. Observe que eu falei que um corpo neutro é quando o número de prótons for igual ao número de elétrons, certo? E o corpo eletrizado, Senhor? O corpo eletrizado, um corpo ele torna-se eletrizado quando você apresenta mais prótons ou mais elétrons. Explica melhor isso aí. Olha lá. Um corpo ele pode perder elétrons ou um corpo ele pode ganhar elétrons. Observe que esse corpo ele vai perder ou ganhar elétrons porque apenas os elétrons apresentam movimentação. Tudo bem? Então, olha lá. Então, quando um corpo ele perde elétrons, o que acontece com esse corpo? Ele fica eletrizado positivamente. Então, toda vez que um corpo ele perde os seus elétrons, ele fica com mais cargas positivas. Daí, ele fica eletrizado positivamente, certo? Mas quando um corpo ele ganha elétrons, ele está adquirindo elétrons, o que vai acontecer com esse corpo? Ele fica eletrizado negativamente. Tudo bem? Então vejam só, o corpo perdeu elétrons, ele fica carregado positivamente.
Por que ele vai ficar carregado positivamente? Porque vai haver mais cargas positivas do que cargas negativas. Se um corpo ele ganhar elétrons, ele está ganhando elétrons. O que acontece? Ele vai ficar com maior quantidade de elétrons, logo ele ficará eletrizado negativamente. Certo, pessoal? Olha aqui um exemplo para vocês entenderem bem melhor isso aí. Digamos que eu tenho um corpo, tá? Esse corpo aqui, ele está no seu estado neutro. Professor, por que ele está no seu estado neutro? Porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, tá? Digamos que eu vou arrancar 2 elétrons desse corpo. Tirei dois elétrons desse corpo. Observe que eu arranquei 2 elétrons. Observe agora que o número de cargas positivas é maior do que o número de cargas negativas. Eu estou tirando elétrons, tá? Então, se eu arranco esses elétrons, o número de cargas positivas desse corpo será maior do que o número de carga negativa. Logo, esse corpo ele ficará eletrizado positivamente. Certo, pessoal? Tá? Porque eu estou tirando elétrons desse corpo. Ele vai ficar com maior quantidade de cargas positivas. Fica eletrizado positivamente. Mas, professor, e se eu fizer o contrário? Em vez de tirar esses elétrons, tá? Eu acrescento elétrons nesse corpo. Então, olha aqui. Eu tenho 2 elétrons, tá? Aqui, observa que esse corpo, inicialmente, ele está no seu estado neutro. Número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, estado neutro. Beleza. Então, o que acontece? Eu vou acrescentar 2 elétrons aqui, ó. Tá? Eu acrescentei 2 elétrons. Então, observe que agora o número de cargas negativas é maior do que o número de cargas positivas. Então, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ficar eletrizado negativamente. Certo, galera? Tá? Quando um corpo ele perde elétrons, fica eletrizado positivamente. Quando esse corpo ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Tudo beleza? Tá? Então, espero ter tirado essa dúvida de vocês aí e até a nossa próxima aula. Tchau!